Eu quero saudar os irmãos da paz no Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa noite quero que vocês abram sua Bíblia, lá em Deuteronômio. Deuteronômio, bem o quinto livro da Bíblia, no capítulo 11. Como que hoje é o dia dos pais, a minha palavra mais especial para os pais, mas que realmente a palavra possa ser viva, porque realmente nesses dias nós vemos que ser pai é muito mais desafiador do que antigamente. Nós sabemos que nesses tempos de hoje, ter a função de pai, nós vejamos assim, muitas vezes os pais estão desejando de ser realmente seu papel. E essa noite eu quero falar realmente de uma palavra que Deus fala aqui em Deuteronômio, do benefício da obediência de Deus. Para nós vermos qual que é realmente o nosso benefício e qual que é o nosso papel. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, 19 e 20. Só os 3 versículos que diz o seguinte na palavra do Senhor. 18. Coloque essas minhas palavras no coração e na alma. Prendei com um sinal na mão como faixa em vossa testa. Ensinai-vos vossos filhos, falando dela, sentando em casa, andando pelo caminho, e o vosso deitar e o vosso levantar. E escrevereis nos batentes da casa e nos portais. Essa aqui primeiramente a palavra do Senhor. Senhor, nós queremos continuar a tua presença. Tu já falaste conosco nessa noite, mas que a gente possa continuar falando, que essa palavra possa ser viva, Senhor. Principalmente para todos os pais, aqueles que serão futuros pais, que essa palavra possa ser tocada no coração, Senhor. E essa noite nós estamos aqui realmente para aprendermos mais da tua palavra. Isso queremos pedir, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje, assim, um dia bem especial para os pais. Mas se nós olhamos o contexto em todo, as mães é muito mais, lembrado. Que nós vejamos, tem muito mais propaganda para o Dia das Mães, parece que o Dia das Mães é mais importante. Mas se nós olhamos realmente no papel da palavra de Deus, o pai ele tem um papel muito mais importante, muito mais responsável. E se nós olhamos assim, que realmente na Bíblia o papel do pai, do homem, da chefe da família, é o papel de sacerdote. Será que realmente os pais de hoje são os sacerdotes da casa? E o que realmente é ser sacerdote? E nós sabemos que nesse mundo que está totalmente muito mais diferente que muitos anos atrás, nós vejamos que muitas mulheres hoje também têm o papel de sacerdote, porque elas criam seus filhos sem os pais, sem o marido. E aí eu vejo assim, se para o homem é um desafio realmente ser o sacerdote, imagine para uma mulher, que ele tem um duplo papel. E aí nós vejamos que realmente como que isso é algo muito desafiador ser esse sacerdote. E nós vejamos a palavra de Deus, ela realmente nos chama para isso, o que é realmente ser esse papel sacerdote. E se nós olhamos aqui em Deuteronômio, quando fala do benefício da obediência, Deus vai punhando esse papel, realmente por aquele que é o líder da sua família, e aí nós vejamos qual que é a importância do líder. Qual é a importância que tem, nós vejamos a mesma coisa no mundo espiritual, como que sempre Satanás age, tudo age realmente sempre por aquele que tem uma liderança. E nós vejamos assim que aquelas pessoas que têm um papel mais importante, que são sacerdotes, elas sempre são um alvo. Diferente realmente de todo comum. E aí nós vejamos qual que é o papel e qual que é o desafio. Qual que é o desafio nós pais hoje? Será que nós somos sacerdotes do nosso lar? Será que nós somos alguém que realmente estamos fazendo daquilo que a palavra de Deus nos diz que temos que fazer? E muitas vezes nós achamos que é ser sacerdote aquele que manda em tudo? Aquele que dá a ordem e as pessoas se submetem? Será que isso é ser o sacerdote? Diante de Deus, será que isso é realmente, é o papel? Porque nós vejamos na palavra de Deus, nós vejamos ser o que é um sacerdote do lar. Eu vejo assim, ser o sacerdote, nem sempre as pessoas estão no teu favor. Porque todo mundo é a favor do chefe, não é? Quem não é a favor, o que o chefe faz? Porque ser sacerdote é realmente ter uma coisa totalmente, marca diferente, que nós vejamos assim, a grande parte, nós vejamos os homens, todas as mulheres, muitas vezes quando elas têm o papel de sacerdote, nem todo mundo em casa está a seu favor. É mais ainda que eu vejo assim, estava meditando nessa palavra, que realmente como que a palavra de Deus, ela é viva.
E aquilo que Jesus fala, não precisa pensar que é diferente que é. Porque Jesus disse lá em Mateus, né, capítulo 10, versículo 34 e 36, ele disse que ele não veio para trazer paz, ele veio trazer espada. E eu vim trazer que realmente onde que, né, a sogra será contra o genro, os filhos serão contra os pais, né? A própria família, nós vejamos no final, no 36, diz: o inimigo do homem será a sua própria família. E nós vejamos, se ser sacerdote, muitas vezes, o que acontece? Que a própria família é teu pior inimigo. A função do sacerdote nem sempre é aquela que realmente que as pessoas sempre estão a teu favor. E nós muitas vezes achamos que realmente para ser sacerdote, todo mundo tem que acordar na minha casa, todo mundo tem que seguir aquilo que eu penso. Mas se nós olhamos na palavra, aquilo que Jesus fala, isso que é uma utopia, porque geralmente nós vejamos, na realidade, isso não acontece. Como que eu sempre falo que o evangelho de hoje, muitas vezes as pessoas pregam o evangelho da graça barata, algo assim que, se nós olhamos no dia prático, aquilo não é uma realidade. Quantas pessoas falam, realmente tua casa será uma bênção, é uma bênção, mas muitas vezes nós vejamos qual que é a luta do sacerdote. E aí nós vejamos que muitas vezes o que acontece, ele tem mais de conflito que aquele que não é sacerdote. Aquele que não tem um papel, muitas vezes é sacerdote, ele tem mais unidade na casa, aquele que quer pôr o papel. Mas por que isso acontece? Porque Jesus já falou que realmente ele não veio trazer paz. Porque o evangelho é algo que confronta, o evangelho é algo que muda toda a história. E nem todo mundo está disposto a ser confrontado. Nem todo mundo está disposto a realmente a ver o que realmente que está vivendo do modo errado. E aí nós vejamos, de ser sacerdote, muitas vezes ele vai viver esse conflito. Vai ver esse conflito porque quantas vezes nós vejamos que realmente as pessoas mais próximas são todas contra você. E aí sim eu vejo assim que para mim é muito real esse aí, que eu já vivi muito esses conflitos, que realmente nós fazemos, será que eu estou certo? Será que é a função que leva, será que é certo? Se as pessoas realmente tão próximas que têm, realmente elas não têm tua visão, elas não concordam. Mas se nós olhamos na palavra de Deus, Jesus já falou que não vão concordar mesmo. Ser sacerdote é realmente, muitas vezes, é não ser compreendido. Porque é a mesma coisa, vejo assim, depois que eu virei pastor, nós vejamos assim, porque antigamente, quando você não é pastor, você critica o pastor, né? E aí, quando você vira o pastor, você faz aquilo que o pastor que você criticava. E assim que muitas vezes você não compreende por que aquele homem, a mulher de Deus toma essa decisão. E assim, muitas vezes também a gente não compreende, mas realmente quando o sacerdote ele toma a decisão, porque Deus está falando com ele, e muitas vezes nós não conseguimos compreender. E eu vejo, sem ser sacerdote, no lar, grande parte, os filhos, eles não compreendem o que o pai faz. Grande parte, nós vejamos, os filhos, eles entram em conflito porque eles não concordam. Porque realmente ter esse papel de sacerdote é algo, não é compreendido, porque realmente é uma coisa que vai contra a natureza. E aí nós vejamos que realmente, por isso que vejamos tantos homens hoje não querem ter essa função de sacerdote. E Satanás está levando a grande vitória nisso, porque realmente as pessoas elas vão cedendo. E aí nós vejamos como é que Satanás consegue destruir tantas famílias, porque grande parte o homem é culpado. Nós vejamos assim, porque tem tanto, nós vejamos as pessoas confundem, cadê os lares de antigamente? Mas o que acontece? Que também nós olhamos os homens de hoje, dos mais modernos, qual que é a postura que eles têm? Não é de algum sacerdote. E aí nós vejamos assim, que aí Satanás vem vencendo, porque o papel está totalmente, porque distorcido, porque veja, grande parte das pessoas que tomam o papel de sacerdote, elas vivem o conflito, e elas não são compreendidas. E ser sacerdote não precisa esperar que as pessoas compreendam. Você tem que realmente saber daquilo que é teu chamado. Porque não tem a mesma coisa ser crente. Quem não é crente não compreende como que o cara pode abrir mão de tanta coisa. E assim como é que Paulo fala na palavra de Deus, que o evangelho é coisa de louco, que os que não têm o Espírito Santo não compreendem, assim também é ser sacerdote. Aquele que tem a função de redimir, muitas vezes não é compreendido. Que aquilo vai ser compreendido, mas assim mesmo se continua no mesmo teu papel. Eu vejo assim que esse é o grande desafio, porque ser sacerdote, geralmente isso vai ter muita oposição. E assim como é que Jesus falou que realmente teus maiores inimigos, muitas vezes serão da própria família.
Porque uma coisa é fácil quando alguém desconhecido te ofende. Mais difícil quando alguém próximo te ofende. Uma palavra de quem está próximo dói mais que uma surra que se leva de alguém estranho. Porque, veja assim, como que Satanás usa. Mas eu vejo assim que se nós conhecemos a palavra de Deus, nós não podemos nos surpreender, porque Jesus já falou que seria assim. Então veja assim, ser esse papel do sacerdote, pode se preparar que vai ser assim, não vai ser diferente, porque a palavra se cumpre, Jesus não conta uma história né, que não é verdadeira. Jesus está contando realmente aquilo que vai acontecermos. O outro ponto, veja assim, o que é ser o sacerdote de uma casa. Nós temos que saber que, para Satanás, ele é nosso inimigo número 1. Se você tem um inimigo, ele se chama o diabo. E nós vejamos assim, por que isso acontece? Porque Satanás sabe, se ele destrói o sacerdote, ele destrói tudo. E é muito fácil nós olharmos a vida das pessoas, porque nós vejamos assim, muitas vezes, Satanás destrói um membro da família, mas a família continua. Se Satanás destrói metade da família, mas o sacerdote continua sacerdote, a família continua. Mas se ele destrói somente o sacerdote, aquela família praticamente ela não vai existir mais. E é muito fácil entendermos que se nós olhamos na palavra de Deus, se nós olhamos lá no jardim do Éden, quando Eva comeu da fruta da árvore, o que aconteceu? Não aconteceu nada. E Adão, ele achou que simplesmente porque Eva comeu, não vai acontecer nada, que não ia acontecer nada, mas vejamos assim, mas quando Adão comeu, porque ele era o sacerdote, tudo foi destruído. Tudo se acabou. Porque eu sempre falo para os irmãos assim, se nós olhamos no tempo, se Eva fosse comer, Adão fosse não, só não está na Bíblia, não tem nem como comprovar, mas é o meu pensamento. Deus podia matar Eva e fazer outra. E o paraíso continuava, não é? Mas como que o Adão se corrompeu, que era o sacerdote, tudo teve consequência. E se nós olhamos na palavra de Deus, é muito interessante nós olharmos assim, que se nós olhamos a história de Acã, lá quando José invadiu lá Jericó, né? Acã, ele pegou algo que não era permitido lá na cidade, escondeu na sua tenda. Mas se nós olhamos toda a história, muitos me perguntam o que os filhos de Acã tinham que ver com a história, a mulher. E se nós olhamos na palavra de Deus, o que acontece? O povo leva Acã para fora do campamento e mata apredejada toda a sua família, todo o seu gado, né, tudo que ele tinha. Acã destruiu toda a sua família porque ele se deixou convencer por Satanás. E nós vejamos assim que isso é algo muito comum, como nós vejamos a história de Saul. Alguém que era rei, os filhos era príncipe. Aí com certeza Jonas, que era primogênito, seria outro rei. Saul se deixou convencer por Satanás, pela sua inveja, destruiu toda a sua história. E eu vejo assim que, por que Satanás ele pega o sacerdote numa casa como inimigo? Porque ele sabe, a hora que ele destruir, tudo acaba. Nós vejamos os dias de hoje, né? A pessoa tem uma casa abençoada, tem uma profissão, né? Abençoado, tem uma família dos padrões boa. E aí Satanás trabalha, o que ele trabalha com o homem? Que realmente ele achar que sua esposa está passada, que ele pode trocar por algo melhor. E aí o Satanás convence e o homem ele aceita. E aí o que ele troca sua esposa por outra, o que nós vejamos a partir daqui, destrói aquela família totalmente. Satanás venceu, não importa depois que volta, mas aquilo nunca mais será sarado, aquilo realmente será uma destruição, porque os filhos serão filhos revoltados, são filhos que vão ter problemas e assim por diante. É bem divino, nós vejamos assim, como que Satanás trabalha, por isso que veja assim, que quando a palavra de Deus diz que o conhecimento, né, ele faz toda a diferença, nós temos que realmente conhecermos a palavra de Deus, e os homens, principalmente, que muitas vezes não procuram estudar a palavra de Deus, e quando não conhecemos, nós achamos que Satanás está brincando em nós destruir. Ele não está brincando. Ele vai destruir tua vida. Ele quer destruir a tua casa, quer destruir teus filhos. Ele quer destruir tudo que você tem de melhor. Porque ele é o nosso inimigo. E ele sabe, se destruindo o sacerdote, ele destrói tudo. É a mesma coisa como na igreja, nós sabemos se ele destrói o pastor, grande parte da igreja cai junto. Muitas pessoas não vão entender por que o pastor caiu assim por diante.
muitas pessoas acabam para o inferno, nós vejamos assim e assim por diante. Toda liderança ela tem um peso maior, nós vejamos assim, porque Satanás sabe que ela realmente, se destruir ele, muitas coisas vão junto. Eu vejo assim, e o papel do sacerdote, nós vejamos hoje, ele realmente quer nos atingir, destruirmos. Então, por isso que é tão importante nós vejamos ter essa consciência, mas eu sou um sacerdote. Qual que é o meu papel? Qual que é realmente que eu tenho que cuidar da minha vida? Porque eu sou responsável. Não cola, veja assim, quando alguma coisa dá errado na casa de uma família, se falando, mas é a mulher que me fez. Essa desculpa não colou com Adão, com Deus. Mesmo Adão falando isso para essa mulher que me desse, mas mesmo assim a consequência veio. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes nós também hoje estamos querendo, muitos homens também querem achar culpados muitas vezes por seu papel, mas isso não vai colar porque ele é responsável. Se eu não procuro ter o conhecimento de Deus, o problema é meu. Mas a palavra está sendo dita, As versões estão sendo aqui, basta nós estudarmos, saber qual que é o nosso papel. Assim, eu vejo assim que na Bíblia está bem claro qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher, qual que é o papel dos filhos. Se cada um descobre realmente seu papel, as coisas funcionam, Nós fizemos o ano passado, Fizemos lá, buscando qual que é o teu dom. Se todo mundo fizesse seu dom, as coisas funcionam bem. Mas o que Satanás vai trabalhar? Porque nós não sabemos descobrirmos qual que é a nossa função. Qual que é o meu papel? E não tem como eu me negar do meu papel, ele realmente é. E aí eu quero nessa noite trazermos qual que é a função, como que ser um sacerdote diante da palavra de Deus. Que muitas vezes nós achamos ser sacerdote é uma coisa, mas o que Deus realmente pede que nós sejamos? E aí nós sejamos aprendermos, quero aprender começando no versículo 18, da parte A, que diz o seguinte: coloquei essa minha palavra no coração e na alma. Eu vejo assim, primeira parte de ser um sacerdote, o que tem? Tem que ter comunhão. Comunhão com o Senhor. Aqui a parte da palavra de Deus diz que realmente nós temos que colocar o que é as minhas palavras no coração e nossa alma. Não tem como ser sacerdote se você não tem comunhão com Deus. E nós vejamos que isso muitas vezes acontece porque nós confundimos eu fazer o ritual, que aquilo vai fazer, mostrar que eu sou sacerdote, o ritual todo mundo faz. O ritual no candomblé faz, no muçulmano faz ritual, em qualquer lugar as pessoas podem fazer um ritual, mas ser um sacerdote de Deus realmente, é ter realmente comunhão com Deus. A palavra de Deus tem que estar no coração, não na Bíblia. Eu tenho que ter comunhão com Deus, porque aquilo vai fazer toda a diferença, porque realmente as pessoas têm que saber que eu amo realmente ao Senhor. Os membros da família têm que saber que eu sou alguém que realmente tem comunhão com Deus. Alguém que realmente busca totalmente a presença de Deus. Porque não tem como realmente ser algo se não tem comunhão. Nós vejamos assim, quantas e quantas pessoas elas vivem a aparência não leva ninguém a lugar nenhum. Porque veja assim que muitas vezes nós falamos que somos de Deus, mas realmente eu tenho comunhão com Deus. Eu sou íntimo do Senhor. Só que Deus pode falar como que fala, Deus falou lá para Moisés. Por vocês eu falo de sonho a sonho, mas Moisés eu falo de face a face. Sabe que nós vejamos assim que muitos homens querem ser sacerdote, mas realmente elas têm essa intimidade com Deus? Aquilo que eu falei no começo, assim, por que não somos, por que o sacerdote não é compreendido? Porque quando o sacerdote tem comunhão com Deus, ele conhece Deus. Quando o sacerdote ele tem uma vida com Deus, é como Jó que fala, mas eu antes conhecia Deus e ouvi falar, mas agora eu conheço. Porque se eu vivo isso, eu não vou ser compreendido daqueles que não têm comunhão com Deus. Mas eu vejo assim que é o mais importante, porque Deus sempre fala que a palavra tem que estar no nosso coração. A palavra, ela é realmente a palavra do Senhor, se ela não está, se não temos essa comunhão com Deus, é simplesmente nós estamos falando que somos algo que não somos na verdade. Eu vejo assim, grande parte das pessoas, elas acham que são sacerdotes, mas não têm comunhão com nenhum. Eu vejo assim, porque nesses tempos de hoje, nós vejamos como que Satanás trabalha para os homens não ter tempo de comunhão com Deus. Porque parece que o tempo é curto.
Eu tenho que levantar cedo, tenho que cuidar da família, tenho que cuidar da minha família, o dinheiro, fazer isso, daquilo. Mas quanto tempo, numa semana, se tira para ter comunhão com Deus? Quanto tempo você tem para realmente falar com Deus? Eu vejo assim que, quando Jesus fala assim, se quer ter comunhão com Deus, entra no teu quarto e fala com o Senhor em secreto que Ele te ouve. Quanto tempo nós falamos com Deus? Eu vejo assim que, se nós não cuidarmos, amanhã é segunda-feira, você vai piscar, já vai ser sexta. Você nem vai ver passar essa semana. E Satanás, ele vai trabalhar para você não ser alguém que tenha comunhão com o Senhor. Satanás vai trabalhar para você realmente, ser alguém que não busca a presença de Deus. E eu vejo assim que muitas vezes as pessoas, eu vejo assim que elas querem ser sacerdote, mas realmente, porque aquilo que eu sempre falo, que na nossa casa nós somos as pessoas mais verdadeiras. A nossa família, que na nossa particular, ela sabe quem nós somos. E aí nós vejamos, se nós falamos que temos comunhão e não temos, eles vão saber se nós estamos falando a verdade ou não. Eu vejo assim, o grande desafio de ser realmente um sacerdote, buscar termos comunhão com o Senhor. E Deus, se Ele está falando isso, porque é muito importante. Porque vejamos assim, porque se Deus está falando, vamos saber se é Deus ou o diabo. Quem que sabe, quem tem comunhão. O que Jesus fala? Que minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você conhece a voz do Senhor Jesus, quando está falando? Porque quem já cuidou de ovelha? Quem cuida de ovelha sabe que a ovelha conhece a tua voz se você cuida dela. Elas podem misturar lá, e aí quem que é dono, ele chama. Cada ovelha conhece o seu pastor e ele sai junto. Eu vejo assim que muitas vezes, será que nós temos essa comunhão quando Deus está falando? Eu vejo assim que a importância realmente de ser sacerdote, quando Deus fala algo sobre nossa família, vou saber se é Deus ou o diabo. Eu vejo assim que grande parte das pessoas se confunde porque acha que é Deus e não é Deus. E por que ele se confunde? Porque ele não tem comunhão. E não ter comunhão é simplesmente ser enganado. Porque a palavra de Deus já diz, que a palavra de Deus diz que nos últimos tempos Satanás vai enganar muita gente, vai enganar quem? Os eleitos, aqueles que estão na presença de Deus. Eu vejo assim, que importância temos ser realmente o primeiro passo é ter comunhão com o Senhor. O outro passo assim que eu vejo assim, que está na parte, versículo 18, a parte B. E o versículo 20 que diz o seguinte: prendai-vos com os sinais na mão, com as faixas de sua testa. No versículo 20, escrevei-vos nos batentes, na casa e nas portas. Aqui vejamos a palavra de Deus, ela diz que realmente a palavra de Deus ela tem que ser alguém ensinada para os filhos. Eu vejo assim que, e aí entra o grande desafio, que é uma grande dificuldade, é a disciplina de fazer isso. Eu vejo assim que essa disciplina, porque nós temos a disciplina de estudar a palavra de Deus. A nossa casa sabe que nós somos alguém disciplinado, que não abrimos mão de buscarmos a palavra, estudarmos a palavra de Deus. Nós somos tão disciplinados realmente desse ponto. Nós somos tão disciplinados que nós vamos sempre buscar a Deus, vamos vivendo, andando, orando. Toda a família sabe que nós somos essas pessoas disciplinadas. Eu vejo assim que realmente, como que eu sempre falo, é fácil fazer um pacto, é fácil falar algo para Deus, ó Deus, mais no começo do ano, esse ano eu vou fazer assim, eu vejo assim, uns anos nós tínhamos muito propósito, eu parei de fazer propósito para o ano, porque as pessoas falam assim, esse ano meu propósito é buscar mais a Deus. E aí terminou no ano seguinte, esse ano meu propósito é buscar mais a Deus, mas passou um ano. Para realmente nós vejamos assim, para nós sermos algo diferente de Deus, nós temos que ser o quê? Alguém disciplinado. E o sacerdote, realmente, se ele não for disciplinado, ele só começa. Mas um mês depois já ficou tudo, porque o mundo vai correndo, a dificuldade vai sendo, o dia a dia vai nos ocupando, vai enchendo tanto que nós, se não somos disciplinados, não vamos conseguir realmente ser alguém que vamos meditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus também diz que aquele que tem que ter disciplina para orar, porque lá em 1 Tessalonicenses 5:17 diz, orai sem cessar.
Você é alguém que ora sem cessar? Você é alguém que realmente todo dia ora para a tua família, tua esposa? Você olha para realmente teus parentes? Alguém que sempre está, nós temos essa disciplina. Porque nós vejamos, nós somos muito falhos, porque nós oramos quando as coisas estão muito feias. Nós oramos quando as coisas não vemos saída, aí buscamos a Deus, nós oramos sem cessar. Mas basta as coisas mudarmos, aí não somos tão disciplinados. E aí eu vejo assim que nesses tempos de hoje, nós somos mais pessoas desviando o tempo da prosperidade que o tempo de escassez. Porque elas realmente não têm essa disciplina, e muitas vezes o sacerdote ele não tem essa disciplina. E aí nós vejamos assim, quando nós queremos fazer só quando nós temos vontade, nós corremos o risco de nunca fazer nada. Porque grande parte nós não temos vontade. Grande parte, a nossa vontade é outra coisa. Porque é muito fácil nós olharmos, se você trabalha o dia inteiro e o dia não foi bom. Né? E você chega em casa, qual que é a tua vontade? Tomar um banho, sentar no sofá e esquecer de tudo. E aí quando vejo, está na hora de dormir, porque outro dia vai ser outro dia mais difícil de novo. O que é disciplina? Eu não tenho vontade. Mas a minha obrigação de sacerdote é realmente buscar o Senhor. Se não é de noite, tem que ser na parte da manhã. Nós somos disciplinados, então eu vou levantar uns 15 minutos antes. Ou nós gostamos, nem no inverno agora que é gostoso ficar deitado, né? Vou ficar mais 10 minutos. Mas o 10 minutos que se propôs realmente de meditar na palavra de Deus, nós vejamos assim, por isso que a disciplina é uma coisa tão importante. E para ser um sacerdote, precisa muita disciplina e muita determinação. Porque senão vamos desistir no meio do caminho. Eu vejo assim que a palavra de Deus, ela sempre vai nos avertir isso, mas realmente nós somos bons de começar, mas temos que ser bom também para terminar. Porque aquilo que também se fala, começar as coisas é bom, mas terminar é muito melhor. E eu que gosto de construir, os irmãos que conhecem, né? Quando se começa algo novo assim, né? É gostoso começar tudo, né? Mas quando se termina, você olha, terminei mais gostoso ainda. É a mesma coisa que eu já falei de quando você compra um carro, né? Você vai lá, compra o carro, aí você faz suas parcelas lá cada um. Mas quando você vai lá e paga o último boleto, né? Mês que vem não tem essa conta, não é gostoso? Se nós olhamos terminar, é muito melhor que começar. Eu vejo assim que quando Deus nos fala que nós somos ser alguém disciplinado, nós temos que realmente ensinar nossos filhos, nós temos que realmente andar no caminho e andar, e nós confundimos muito que o andar é realmente falar, mas o andar realmente eu tenho que estar no caminho. Porque nós vejamos assim que a disciplina vai mostrar que realmente se nós somos alguém de Deus ou não. Porque a nossa família tem que saber se nós somos alguém disciplinado. Nós vejamos assim, as pessoas elas querem cobrar algo dos outros, da família, mas se nem eles não conseguem fazer. Eu vejo assim que é algo tão grande, tão difícil nos dias de hoje, nós vejamos assim que Satanás está levando as famílias, porque realmente não tem, as pessoas não têm essa disciplina. E nós vejamos hoje um tempo de indisciplinado em tudo que é lado. Por isso é o tempo do fim, como que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, nos últimos dias as pessoas não vão respeitar mais nada. Mas nós que conhecemos a palavra, nós queremos fazer a diferença na nossa casa, nós temos que realmente, dos homens que são pai ou que futuro pai, que realmente nós temos que ser sacerdote disciplinado, aquele que vai fazer a diferença. Outro ponto que vejo assim, que eu quero falar dessa noite, o último, que está no versículo 19, que eu pulei, que está dizendo assim, ó. Ensinando vossos filhos, falando com eles, sentado na casa, andando no caminho, e vós diante e levantardes. Outra grande parte do sacerdote, o que falta? É o testemunho. Eu vejo assim que o exemplo vale mais de muitas coisas. Nós vejamos assim, a palavra ela deve começar quando o exemplo termina.
Nós vejamos assim que não podemos ser pessoas, aquele ditado famoso, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E nós vejamos que muitas vezes, nós vejamos assim que as coisas não acontecem porque falta de exemplo. E nós vejamos que grande parte da nossa vida nós somos falha porque não somos bom exemplo. Porque se nós olhamos todo mundo como crente, nós vejamos grande parte nós falhamos porque nós somos muitos mau exemplo. Porque falar uma coisa e fazer outra é hipocrisia. Eu posso falar porque te posso ter discurso bonito, nós vejamos assim, hoje muitas vezes eu vejo assim, as pessoas gostam, as pessoas que realmente falam bonito, elas têm um discurso bonito, elas conseguem colocar as palavras perfeitamente. Mas se você olha o exemplo da vida dela, não tem nada a ver. Nem com o evangelho, nem com a igreja, com nada. Eu vejo assim que realmente um sacerdote, ele tem que realmente ter o exemplo. Porque o exemplo vale mais do que tudo. Porque se nós olhamos na história da vida, né, lá de Gênesis 22, quando Abraão foi sacrificar Isaac. O que você acha que ficou no coração de Isaac? Se põe no lugar de Isaac agora. Muitas vezes falamos e colocamos no lugar de Abraão. Porque eu vejo assim que Abraão, quando ele subiu na montanha, ele falando para o filho que ia sacrificar, deve ser difícil, mas imagina aquilo realmente, como é que Isaac desceu da montanha. O exemplo que Isaac teve do pai dele. O que Abraão deixou claro como exemplo na vida inteira de Isaac. Porque Abraão mostrou que ele amava mais Deus do que seu próprio filho que ele tinha. O exemplo que Abraão deixou quando todos os servos viram Abraão voltando, o que ele deixou? O meu maior amor é por Deus. E nós vejamos que muitas vezes nós somos muito falhos, porque os filhos não veem esse amor que nós temos pelo Senhor. Os filhos sabem que nós amamos muita coisa, menos Deus. Eu vejo assim, que o exemplo ele sempre vai arrastar muito mais que palavras. O exemplo, ele vai mudar totalmente a história. Aquilo que eu vejo assim, que as pessoas elas não precisam concordar comigo, a minha família. Mas elas têm que saber que eu amo mais ao Senhor que todas as coisas. Eu lembro bem quando casei com minha esposa, Alzira, né? Que eu era crente e ela não, que sei que vamos casar. Uma coisa que marcou bem, que eu falei para ela, ó, o dia que eu tenho que escolher entre você e Deus, eu vou ficar com Deus. Que eu não vou abrir mão de Deus, porque eu aprendi a amar o Senhor. Eu vejo assim até hoje, né? Meus filhos nem concordam comigo. Mas eles sabem, se eu é para escolher entre eles e Deus, eu vou ficar com Deus. Por isso que não somos compreendidos. Porque Abraão mostrou isso. Né? Qual que é o testemunho que nós amamos o Senhor acima de todas as coisas? Porque Jesus fala que quem que ama mais seu pai, sua mãe, seus filhos, não serve para ser seguidor. E amar não é desprezar. Veja assim, quando nós amamos ao Senhor de todo o coração, nós amamos muito mais a nossa esposa, que é aquele que não ama. E veja, quando nós amamos, mostramos que amamos a Deus acima de todas as coisas, nós vamos amar nossos filhos muito mais do que as pessoas do mundo. Porque tem o que tem a comunhão, o que tem a disciplina, que aquele que ama, ele intercede, ele pede e ora. Eu vejo assim que muitas vezes nós realmente temos que olhar qual que é o nosso testemunho que nós damos. Será que eu sou um sacerdote que é realmente alguém que dá esse testemunho? Eu vejo assim que muitas vezes as pessoas falam assim, mas qual que é o meu testemunho que sou? Eu não abro mão de nada da palavra de Deus. Nem o irmão Fernando falou assim, mas realmente será que eu tenho meu prazer é louvar o Senhor na casa de Deus? E quando os pais, eles têm outra coisa para fazer, então qual que é o testemunho que eles dão? Que a palavra de Deus, que o reino de Deus não é tão importante. Eu vejo assim que, para ser sacerdote, se não é bom testemunho, você vai falhar. Eu vejo assim que muitas vezes, assim como que Isaac foi impactado pelo pai, ele não entendeu que o pai amava ou não amava dele, ele entendeu que ele amava mais a Deus. E assim nós temos que deixar também para as pessoas, nós amamos mais a Deus.
Quando nós negociamos o amor de Deus, nós não somos seguidores, porque Deus não vai dividir. Eu vejo assim que esse é o legado que nós temos que deixar. Nós não precisamos ser compreendidos. As pessoas não precisam aceitar. As pessoas não precisam compreender a tua fé. Mas elas têm que saber que realmente que você é um seguidor de Jesus Cristo. Que você ama Jesus acima de qualquer coisa. Que você não abre mão de nada. Eu vejo assim, se nós não fizermos isso, nós enganando, porque nossa fé é vã. Porque o que vale é realmente aquilo que nós vamos deixar, o que vale o nosso legado. Eu vejo assim que eu estava estudando um grande líder, um líder só é grande quando ele passa o seu legado e fica para os outros que vêm. Eu vejo assim que é impressionante quando as pessoas morrem, e é muito por isso que quando Salomão fala que é melhor ir no velório que na festa, porque nós vejamos quando alguém morre que tem Deus de todo o coração, o legado que aquela pessoa deixa vai muito mais além do que palavras, porque ele deixou testemunho que ela amava. Eu vejo assim que realmente é isso que é a nossa função quando nós terminou o nosso tempo da parte de nós irmos para onde? Para a glória do Senhor. O legado que nós deixamos, temos que deixar que realmente nós somos alguém que amamos totalmente a Jesus. Esse é o nosso testemunho. E nosso testemunho tem que ser isso. Se nós vamos passar, as pessoas vão se esquecer. A nossa família, os nossos filhos, eles não precisam crer, mas quando se vai, fala, mas meu pai era um homem de Deus. Quantas vezes nós vejamos pessoas que nem eram crentes, mas esse homem era um homem de Deus. Porque deixou testemunho, mas ele mostrou que ele tinha comunhão, ele tinha disciplina, e ele era alguém que dava testemunho. Porque senão, é só palavra. Evangelho não é palavra, evangelho é prática. Por isso que Jesus fala assim, quem que é meu amigo? Aquele que fazer aquilo que eu mando. Porque senão vai ser uma coisa, o evangelho vai ser algo que não é real, ele se torna real quando nós obedecemos a palavra de Deus. Porque aqui em Deuteronômio diz o benefício da obediência, aqueles que obedecem realmente a Deus, eles vão viver essa coisa extraordinária. E vejamos assim que muitas vezes nós temos essa dificuldade de sermos os homens, ser o sacerdote. Porque não somos compreendidos, nós achamos que precisamos da aprovação das pessoas, nós achamos que as pessoas têm que ouvir nossa palavra, mas o que Deus nos pede? Que nós temos comunhão, temos disciplina, temos bom testemunho. Porque senão, Satanás vai vencer. Senão no meio, uma hora, o diabo vai te destruir. Porque, por isso que Jesus fala, vigia e orai. Porque se nós não vigiarmos, uma hora Satanás vai nos pegar. Porque realmente nós podemos ser acusados de muita coisa. O pai pode ser acusado de muita coisa, mas não pode ser acusado de ser um falso crente. O pai pode ser acusado de não ter cumprido a palavra. O pai pode ser acusado, de repente, de falhar, que ninguém não é perfeito. Ele pode ser acusado de ser o pai, às vezes, grosso, ou de perder a calma, mas você nunca pode ser acusado que tua fé não é verdadeira. Porque Deus honra quem tem fé verdadeira. E se nós olhamos, não sei se quem que assiste a firma de Gênesis, agora que está passando de Jacó, Jacó é um sem vergonha danado, do meu ponto de vista, Mas a fé é verdadeira. O Deus dele é verdadeiro. E Deus honra, você está falando para a esposa, como que Deus honra aqueles que têm a fé verdadeira, mesmo que faz muita falha? Porque realmente, se nós somos verdadeiros diante de Deus, de um jeito ou de outro, Deus vai nos abençoar, porque é a palavra dele. E nós vejamos assim, que muitas vezes achamos que não, mas o que nós temos que ter? Simplesmente ter comunhão, ter disciplina de buscar a Deus, e dar o exemplo que nós realmente amamos ao Senhor em cima de todas as coisas. E amar o Senhor em cima de todas as coisas é algo muito difícil. Porque Satanás sempre vai trabalhar algo ponhar na frente de Deus. Porque Satanás ele quer que você ama ele, não quer que ama Deus. Por isso o primeiro mandamento que Jesus está na palavra, amai ao Senhor em cima de todas as outras coisas. É o primeiro mandamento. E o exemplo, veja assim, do pai do sacerdote tem que dar esse exemplo. Eu amo o Senhor.
acima de tudo, da minha família, amo da minha profissão, amo do meu sonho, do meu projeto. Eu amo o Senhor em cima de tudo, qualquer coisa. E aí nós vamos viver realmente aquilo que a palavra de Deus nos diz, que o Evangelho nos ensina. Aí nós vamos, os pais, realmente vamos sermos o que? Um verdadeiro sacerdote. Sacerdote que vai mudar a história. Como que vai mudar? Não sei, Deus tem seus planos. Mas nós temos que marcar, temos que ser o quê? Luz e sal no meio do nosso povo. Senão será em vão. Você imagina você chegar no céu e ninguém da tua família está lá? Qual que é o nosso maior objetivo na nossa casa? E qual que é a nossa função? Sermos sacerdote. E aí, se nós vamos viver isso, as pessoas vão ter toda a oportunidade. Elas vão saber que elas tinham um pai verdadeiro na fé. Elas vão saber que tinha um pai que tinha comunhão com o Senhor. O pai que tinha disciplina, que sempre orava, intercedia pela vida deles. E eles vão saber que o pai tinha um bom testemunho diante de Deus, que ele era um pai verdadeiro diante do Senhor. Eu realmente que essa noite nós possamos meditar nisso. Principalmente dos homens. Nós somos realmente sacerdotes? Nós somos realmente aquilo que Deus nos pede para nós sermos? Nós realmente possamos meditar essa semana, você possa meditar nessa palavra. Quem que sou eu? Qual que é minha função de sacerdote? Eu estou cumprindo? Porque senão, vou perder essa batalha para Satanás. E nós somos vencedores se nós conseguimos realmente vivermos a palavra. Vamos meditar e pensar com o Senhor. Vamos se pôr em pé para nós podermos falar com o Senhor. Tu possa ter esse momento de comunhão com Deus.